Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Que grande alegria, que grande satisfação poder estar aqui com você mais uma vez. Estamos no nosso 4º dia de novena para se tornar amigo, amiga do Espírito Santo. Estamos aqui diariamente nos alimentando da força da palavra de Deus com reflexões lindas e profundas do nosso querido cardeal Raniero Cantalamessa. Eu quero parabenizar você pela sua perseverança, tá? Então não desanima não. Vamos perseverando durante todos esses 9 dias. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já quero convidar também você a fazer o quê? A se tornar um missionário, uma missionária junto comigo. Compartilhe essa novena com quem você ama. Coloca aí no seu grupo da família, coloca aí no grupo da paróquia, do movimento, do grupo que você faz parte. Manda para aquele amigo que você sabe que precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo. Frei, qual é o tema de hoje? O tema é: o Espírito Santo reza em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero convidar você a mais uma vez se colocar em posição de oração, de escuta, de meditação, de acolhida do Paráclito, do advogado, do Consolador, da força do alto, que é o Espírito Santo de Deus. Procure aí um lugar tranquilo onde você está e vamos cantar juntos, clamando, suplicando a presença do Espírito Santo. É maravilhoso poder sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é simbolizado pelo vento. E o vento a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. A palavra Espírito quer dizer sopro, ruar, hálito. Então vem Espírito Santo, vem sobre nós. Nós queremos sentir a Tua presença. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. O Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. O Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Iluminados, com o coração já preparado para receber a palavra de Deus,
Pegue aí a sua Bíblia e acompanha comigo Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 27. Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 27. São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. É o Espírito que ora em nós, com gemidos inefáveis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tendo escutado esse texto bíblico de São Paulo aos Romanos, São Paulo vem dizer que nós não sabemos rezar como convém. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele nos faz refletir sobre o que de fato seria esses gemidos inefáveis. Uma vez, escutando uma linda pregação, a pregadora dizia que, sabe quando uma criança chora e a mãe sabe exatamente por que ela está chorando? Uma vez eu tive essa experiência. Eu estava na casa de um casal que tinha acabado de ter bebê e a criança chorou e eu disse: será que ele está com dor? Ela: não, ele só está molhado, né? Precisa trocar a fralda. Eu olhei para ela e disse: como é que você sabe? Ela disse: aí, é a intuição de mãe. E de fato era somente trocar a fralda. Então sabe quando a gente reza com esses gemidos inefáveis? Às vezes a gente não sabe nem o que diz exatamente, mas Deus compreende. Porque Deus, ele nos ama com o amor de mãe. Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações. Hoje, esse quarto dia nos convida a refletir sobre a qualidade da nossa vida de oração. É inadmissível um cristão que não tem vida de oração, que não tem essa intimidade com Deus. A oração não deve ser buscada somente quando a gente está precisando, mas a gente deve de fato ter uma vida de oração. E nessa vida de oração, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos de fato que o Espírito Santo nos leve a uma oração verdadeira. São Paulo disse: nós não sabemos rezar. Nós não sabemos rezar como convém, mas o Espírito Santo vem nos dar essa capacidade. E o cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz aqui na sua reflexão para hoje, que é muito interessante. O Espírito Santo renova todo tipo de oração. Existe a oração litúrgica, existe a oração pessoal e existe a oração contemplativa. E o Espírito Santo é aquele que é capaz de renovar todo tipo de oração, seja a oração litúrgica, aquela que a gente faz na missa, por exemplo, ou num momento de celebração, um batismo, um casamento, algo que está dentro do rito, dentro da liturgia. Mas também a oração pessoal, aquela que a gente faz como Jesus recomendou: entra no quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai que está oculto, que está escondido ali. Aquela oração o Espírito Santo vem também renovar. Ou a oração contemplativa, aquela oração em que a gente se põe na presença de Deus e Deus toma o controle de tudo. O Espírito Santo é capaz de renovar a nossa vida de oração nesses três aspectos. E é muito interessante que a luz do Espírito Santo, ela de fato nos dá qualidade, ela ilumina tudo. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz que a oração que não é de fato guiada e conduzida pelo Espírito Santo é uma conversa fiada. Ele usa exatamente essa palavra, é uma conversa fiada. É simplesmente multiplicar palavras, é dizer muita coisa, mas que não chega ao coração. Sabe quando você tem a impressão de que você foi na missa, você rezou, mas que aquilo não foi para o teu coração? É diferente de quando você volta para casa cheio, pleno, repleto do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a de fato nos comprometer com a vida de oração. Às vezes a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para passar
horas e horas nas redes sociais, eu estudo sobre isso, né? Então a gente chega aqui no Brasil a passar 7, 8, 9 horas nas redes sociais por dia. A gente tem tempo para maratonar série, para ir na praia, para ir no shopping, para ir no futebol, para ir lá para as nossas diversões, mas por que a gente não tem tempo priorizado para a oração? Então hoje, o Espírito Santo nos leva a uma vida de oração sincera e verdadeira. E para concluir, o Raniero Cantalamessa ele fala sobre 2 tipos de oração, que é a oração litúrgica e a oração privada, que são orações necessárias na vida da igreja, na nossa vida também. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, a oração litúrgica ela é comunitária, mas ela não é espontânea. Do outro lado, a oração pessoal é espontânea, mas não é comunitária. E aí o que ele diz? Que a gente precisa agora de um terceiro tipo de oração, que seria essa oração das primeiras comunidades, que ela tanto abraça esse aspecto comunitário, eles rezavam, eles tinham tudo em comum, eles celebravam a fração do pão, mas também esse aspecto espontâneo. Sabe, a oração escrita, a oração que a igreja nos ensina, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, são orações muito importantes. Mas sabe aquela oração que vem do coração? Que você está triste e você diz, Senhor, hoje eu estou triste. Que você está alegre e você diz, Senhor, eu estou alegre, eu estou feliz. Aquela oração que brota do íntimo do teu coração, onde você diz para Deus como você está, na liberdade de um amigo, na liberdade de quem confia. Uma vez o Papa Francisco disse a uma pessoa que lhe perguntou, Papa, eu briguei com Deus na oração, eu pequei. E o Papa, do seu jeito maravilhoso de pai, de pastor, ele disse, a gente na verdade só briga de fato com quem a gente ama. Então às vezes na oração não tem problema nenhum a gente brigar com Deus, né? Como Jacó brigou com o anjo lá no Antigo Testamento, o importante é deixar que ele ganhe. Então às vezes a gente desabafa, a gente não pode desrespeitar, né? Entenda bem o que eu estou falando. Faltar com respeito ou, de fato, dizer coisas desrespeitosas a Deus, mas dizer o que a gente está sentindo. Olha, Jesus, eu estou com raiva, estou aborrecido, estou chateado, aconteceu isso. Mas deixar que Ele ganhe. Deixar que Ele dê a última palavra. Então, a oração comunitária e espontânea. Peçamos ao Espírito Santo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente tenha uma vida de oração sincera, qualitativa, guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Iluminados, fortalecidos pela força da palavra, essa reflexão linda do nosso querido cardeal Raniero Cantalamessa, que refletiu sobre a necessidade de uma vida de oração conduzida pelo Espírito Santo, litúrgica, comunitária e ao mesmo tempo também espontânea, que nasce do íntimo do nosso coração. Então, já que ele falou sobre isso, agora vamos fazer a nossa oração. Espírito Santo, neste dia, tomai as rédeas da minha vida de oração. Impedi-me de ouvir aquilo que me distrai, que me afasta de Ti. Vem rezar em mim. Pai dos pobres, distribuidor dos dons, luz nos corações, Tu que inspiras as nossas línguas a cantar, vinde e preenchei-me, preenchei o espaço da minha alma, da minha tenda interior. Vinde e soprai a vela da minha alma, que Tua oração seja a minha oração. Intercedei em mim com gemidos inefáveis, para que todos possam ser tocados pela Tua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E depois dessa linda oração, vamos procurar saber qual é, de fato, o propósito do dia. Como é que eu posso levar para o meu cotidiano, traduzir na minha vida aquilo que a gente tem rezado? E o propósito do dia é exatamente esse. Ao longo do meu dia, realizei pequenos atos de presença ao Espírito Santo, que habita em meu coração. Quando vejo a beleza de um sorriso ou da natureza, permito que ele expresse em mim uma oração de ação de graças? Quando um avião ou um trem passa, quando as sirenes dos bombeiros, de ambulâncias ou da polícia soarem, permitirei que interceda em mim por todas essas pessoas que estão precisando de mim? Então você entendeu o propósito de hoje? O propósito é aprender a contemplar Deus no dia a dia, no cotidiano, nos fatos. Como ele diz aqui, até mesmo uma sirene que passa da ambulância, Jesus, abençoa essa pessoa. Sabe, aprender a rezar, permitir que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, ser realmente alguém que é tão íntimo do Espírito Santo, que a todo momento eu estou pensando nele, eu estou falando com ele, eu estou unido a ele. Nos unimos agora mais uma vez à comunhão dos santos, à Igreja Celeste. E hoje nós vamos escutar uma frase de um grande homem, de um grande Papa, que eu tenho uma admiração profunda, que é o Papa Bento XVI. O Papa Bento diz assim: sabemos quão verdadeiro é o que diz o apóstolo Paulo. Não sabemos orar como convém. Queremos rezar, mas Deus está distante. Não temos as palavras, a linguagem para falar com Deus, ou mesmo o pensamento para fazer isso. Só podemos nos abrir, colocar o nosso tempo à disposição de Deus, esperar que Ele nos ajude a entrar em um verdadeiro diálogo. O apóstolo diz: esta falta de palavras, esta ausência de palavras, mas também esse desejo de entrar em contato com Deus, é precisamente a oração que o Espírito Santo não só entende, mas leva e interpreta para Deus. Por intermédio do Espírito Santo, a nossa fraqueza torna-se precisamente uma verdadeira oração, um verdadeiro contato com Deus. Que maravilha essa reflexão do Papa Bento, que importa mais do que palavra, mais do que eu saber dizer, é querer estar na presença de Deus. E o Espírito Santo faz disso a nossa oração. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, que grande alegria! Quarto dia, a novena em preparação à solenidade de Pentecoste, ou em algum outro momento da sua vida aí, mas caminhando esses 9 dias para se tornar um amigo ou amiga do Espírito Santo. Parabéns a você que chegou até aqui. Então, já te espero amanhã. Não pode faltar não. Se prepara, amanhã estaremos juntos mais uma vez no nosso 5º dia, a novena. E agora receba essa bênção especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. 5, 4.